Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. A impotência sexual é um tema delicado para os homens. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, por volta de 25 milhões de homens no Brasil sofrem dessa patologia. Falar no assunto ainda hoje é muito delicado. Mas nós conversaremos com um especialista para que possamos aprender mais, tanto o homem como a mulher, como os casais, porque afinal de contas, o problema sexual do homem atinge as mulheres também, correto? Antes de começarmos, eu só peço para você que faça a sua inscrição aqui embaixo no nosso canal e já dê o seu like, tá bom? Na nossa tela está o Dr. Silvishi Fujisaki. O Dr. Silvishi Fujisaki, ele é urologista e andrologista. Ele é pioneiro em implantes de próteses. Ele já realizou mais de 5.000 implantes penianos e escrotais. Dr. Silvishi, um prazer tê-lo aqui no nosso canal. O prazer é todo meu, Cacá. É uma satisfação poder participar da tua apresentação, viu? Obrigado pelo convite. Que isso, doutor. Doutor, deixa eu começar com uma dúvida, que eu sempre ouvi isso a vida inteira. E o nome do canal é Zé Cacau Curioso. Sim. Eu tinha um medo, doutor, quando eu era menino e eu ouvia falar isso. Rapaz, pegou cachumba. Toma cuidado, pelo amor de Deus, que pode descer e você vai ficar impotente. Isso aí é mentira, isso é fake ou isso realmente acontece, doutor Silvishi? Não, veja, diretamente ele não... Como falamos em potência, podemos pensar com relação no homem, a ereção peniana, a rigidez peniana e a produção hormonal. E quando se fala em cachumba, em 1 a 2% dos homens, né, que apresentam cachumba, 1 a 2% podem descer e trazer uma inflamação nos testículos. Tá? Os testículos são dois órgãos que ficam no saquinho escrotal, né? Geralmente ele ocorre na criança até os 10 anos de idade, né? A maioria. O que ocorre? Com a inflamação desse testículo, nessa idade, ele aumenta de tamanho, fica extremamente dolorido e normalmente ela fica até uma semana inflamada. Né? Após esse período, após mesmo cedendo a essa inflamação, a cachumba, o testículo ele começa a atrofiar. Ao contrário, ele começa a diminuir de tamanho. Ele pode até desaparecer. Ou seja, pode-se perder atividade testicular com a cachumba, né, quando ele desce. E o que ocorre? É que 80% a 90% ela ocorre só de um dos lados. Né? Veja que a natureza até nos ajuda, né? Para não pegar os dois, pegou só metade. Mas, mesmo assim, pode levar a uma infertilidade, uma diminuição da fertilidade. E, junto com isso, veja, se tem menos tecido testicular, a tendência é produzir menos quantidade de hormônio, no caso, o hormônio masculino, que é a testosterona. Né? Quando jovem, pode não fazer muita diferença, mas a partir da meia-idade, quando os hormônios começam a declinar, né, que nós chamamos de andropausa, né, como a mulher tem a menopausa, o homem teria andropausa a partir dos 40, 50 anos, o que ocorre? Uma diminuição da produção do hormônio para quem já tem só um testículo, ou que seja, os dois testículos, mas com menos atividade, a queda vai ser maior, causando uma diminuição do hormônio, com isso, eventualmente, pode afetar a libido, ou seja, a vontade sexual. Entendi. Já que o senhor está dirimindo as minhas dúvidas, doutor Silvishi, uma outra coisa. É uma coisa meio cultural dos mais jovens. Eu tenho 58 anos, eu me considero ainda um jovem senhor, pelo menos. Quando a gente é mais novo, a gente tem sempre aquele pensamento, vou aproveitar agora, porque quando eu ficar lá com meus 50, com 58, igual o Cacá Mendes, a coisa vai começar a degringolar. Necessariamente, o mais velho vai chegar no momento que ele não vai ter essa vontade sexual, doutor? Isso é uma bobagem? Isso é uma bobagem. Agora, lógico que essa vontade, a intensidade, com o decorrer da idade, com o tempo, o organismo ele vai responder menos. Né? Então, com relação à ereção, os órgãos, a saúde, de um modo geral, ele vai declinar. Mas veja só, mas a vontade não é só física, ela é praticamente uma boa parte é mental. Né? Então, enquanto o indivíduo ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, a parte cerebral, né, está ativa, ele vai ter vontade sexual. Né? E eu faria uma outra colocação também.
Vamos colocar o idoso. Tem Estatuto do Idoso, já foram alteradas a idade, né, que se considerava idoso a partir dos 49 anos, a partir dos 60, 65. Cada vez está aumentando porque a longevidade, a expectativa de vida está aumentando, né? Então, vamos colocar 50 anos. Quem tem menos de 50 seria o jovem, né? Quem tem 50 para 60 seria o adolescente do idoso, né? Porque ele está passando os 90, 100 anos. Essa é a realidade hoje. E daqui 10, 20 anos vai passar 100, 110, né? Então, veja só, atualmente, vamos colocar assim, para os pacientes que nós temos, tá? Com 90 anos, com uma boa saúde, ele tem uma vontade e pode ter uma atividade sexual. Tanto que já você colocou com relação a implantes, né, penianos, que são as próteses, né, que elas são indicadas para falta de ereção. Então, nós temos pacientes, 2, 3 pacientes com 88 anos que chegaram para colocar prótese com 88. Lógico, ele tem boa saúde, tem essa disposição. Então, é muito importante, porque às vezes a falta de ereção é que vai impedir o relacionamento, né? Eu colocaria assim, o indivíduo, quando ele tem uma dificuldade de locomoção para andar, às vezes ele precisa de uma muleta, uma bengala, não é verdade? Ele tendo uma bengala, uma muleta, ele vai conseguir andar, ele vai ter o shopping, vai passear, vai ter a praia, não é verdade? Agora, sem isso, ele vai ter que ficar sentado, ele não vai poder sair de casa. Agora, a prótese, veja só, ele vai trazer a firmeza também do pênis para poder dar uma condição de introdução, ou seja, ter um ato sexual. Desta forma, ele, pela falta de ereção, não vai ser a causa dele que vai impedir que ele mantenha um relacionamento. Entendi. Entendi. Agora, doutor Silvestre, como as doenças crônicas, elas impactam na saúde sexual dos homens? Sim. Quando nós colocamos assim, uma doença crônica, tem aguda e crônica, né? Sim. Quando é crônica, é uma doença de mais tempo, né? Então, algumas doenças passam, não chegam a ser crônicas, né? De repente, um processo infeccioso, ele pode ser tratado e não vai ser crônico, ele acaba em 1, 2 semanas, dependendo do caso. Mas algumas doenças, elas não acabam, né? Por exemplo, diabetes, tem diferentes tipos de diabetes. Tem a diabetes que vai carregar o resto da vida. Poderia ser uma doença crônica. Hipertensão, né? Pressão alta. Tem casos também que o indivíduo ele não vai conseguir normalizar essa pressão, a não ser que use os medicamentos, de certa forma, para o resto da vida. Então, seriam essas doenças crônicas, né? Por exemplo, uma infecção renal crônica, uma hepatite crônica, alterações da tireoide, por exemplo, né? Então, com a vinda da idade, começam a aparecer mais doenças, e mais doenças crônicas também. Então, eu colocaria que, à medida que o organismo, de modo geral, ele vai declinando na sua saúde, na sua qualidade, na atividade dela, vai declinando também a resposta sexual, né? Então, por exemplo, um jovem, ele tem as causas que podem afetar a ereção, mas é muito, muito menos frequente que um idoso, acima de 50. Ele tem muitas causas. Por exemplo, um diabético, em jovem, alguns casos já começa a afetar a ereção, mas é uma minoria, né? A partir do momento que a diabetes se instala, trazendo uma neuropatia, que é uma lesão dos nervos, normalmente a partir dos 40, 50 anos, quanto mais idade, maior. Aí, a falta de ereção, decorrente à neuropatia diabética, seria pela lesão ou menor atividade dos nervos, né? Isso, dependendo do grau, ele não é recuperável mais, não se recupera. O que se consegue através de medicamentos é equilibrar o nível da glicose sanguínea, né? Mas a neuropatia já pode ser definitiva. Nesses casos, a lesão também é definitiva, ou seja, a perda da ereção já é definitiva. Aí é que entra a prótese, né? Que você abriu com a prótese, né? Tá certo? Agora, é lógico que antes da prótese, você procura ver outros tratamentos, né? Se algum tratamento clínico, medicamentoso, é suficiente para dar essa condição de rigidez peniana, é lógico que não vai fazer uma cirurgia. Sim. Né? Primeiro, vamos fazer um tratamento clínico. Sim, claro. Não, é importante isso, que o senhor, evidentemente, com a sua experiência, que primeiro é feito um tratamento para que não, como o senhor acabou de falar, que a gente não necessite da cirurgia. Mas eu fiquei impressionado, depois o senhor, aqui nos bastidores, o senhor até me explicou que o senhor já fez mais de 5.000 cirurgias, mas ele só fez uma conta aqui explicando, são 4, 5 por dia. O que mesmo assim, doutor... Às vezes, em um dia já tem 3 cirurgias. Então, você imagina, se colocar 10 cirurgias por semana,
né? 10 não, por mês. Em um ano vai ter quanto? 150? Né? Aí você coloca em 10 anos, 1.500. Aí você multiplica por 40, né? Não precisa ser muito mais, não. Não, mas o que é engraçado, como eu não conhecia, eu não sabia que se fazia tanta cirurgia peniana. Se colocava tanto implante peniano, entendeu? E aí eu Sim. quero entrar porque eu fiquei realmente muito assustado com isso, que eu não imaginava que as pessoas procurassem tanto, né? Mas, como o senhor já explicou, primeiro se tenta um tipo de tratamento, se não dá, se a pessoa quiser participar do implante. Eu queria falar do senhor de uma coisa. Muito homem, muitos homens, eles creem que o pênis deles são pequenos, ok? Isso é uma coisa antológica de homens, isso é uma discussão, o que é pequeno, o que é grande. Eu não quero nem entrar nessa questão. Mas, assim, esses homens que procuram o senhor, que acham que tem o pênis pequeno, cirurgicamente, tem como aumentar, doutor? Sim, tem como aumentar, mas vamos colocar assim, uma recomendação, uma orientação geral das sociedades médicas, né, é não alterar a condição fisiológica. Esse é o mais importante. Porque o fato, vamos assim, com relação ao aumento, tem diferentes técnicas, né? E a maioria, dependendo como se faz, ela pode trazer lesões nos tecidos. Que tipo de lesões? Veja, o pênis ele tem vascularização, tem nervos, né? Essas lesões, veja só, um indivíduo que tem uma ereção, um pênis normal, se ele entrar num procedimento de aumento, pode lesar essas condições de uma rigidez. Ele pode ficar até impotente com relação à ereção. E dependendo dos nervos também, lesionados, ele pode perder até um grau de sensibilidade, veja só. Né? Então, tem técnicas que praticamente são utilizadas em raríssimos, vamos dizer assim, locais, mesmo nos Estados Unidos. Né? Por quê? Estão sujeitos a processos médicos também. Imagina, o indivíduo vai com o órgão principal dele, né? Não é isso? Sim, não sim, pode, claro. né? A própria sociedade combate isso. Então, o que é muito importante, numa condição natural, normal, né? Não se faz uma intervenção, que é um risco muito grande. Entendi. Né? Então, lógico que existem muitas promessas, como tem de medicamentos, fórmulas milagrosas, né? Não é isso? Né? De cada tantão, tem uma ou duas que podem ser boas, né? Não é isso? Tá? Entendi. Então, é uma forma, até de uma forma de publicidade, né? De uma forma não adequada. Entendi. Certo? Agora, em casos que realmente tem o pênis ele pode ter fibroses que diminuíram de tamanho, alguma condição, sim, aí pode-se ter uma recuperação. Né? E sempre respeitando a parte fisiológica, que é a parte vascular e os nervos. Assim não vai ter nenhum prejuízo. Entendi. Quer dizer, nesse caso, seria mais ou menos, guardando as devidas proporções, seria em relação seria mais uma coisa, se eu entendi, doutor Swish, seria uma coisa mais estética. O homem achar que o pênis é pequeno, ele está querendo aumentar. Quer dizer, não é necessária, não é uma coisa que ele não tem potência, certo? Ele não tem potência, mas ele tem uma vontade de aumentar. Mas, pelo que o senhor explicou, preciso ter muito cuidado, tanto o médico quanto o paciente. Agora, o senhor é um dos maiores especialistas em próteses, né? E normalmente essas próteses são indicadas em casos de disfunção erétil, né? Total ou parcial. Sem dúvida. Agora, no implante de prótese, que eu queria que o senhor depois falasse como é que é isso, no implante de prótese, o homem que está fazendo, ele está fazendo um implante de prótese porque tem uma disfunção. Ele não tem, ele está com problema, se eu estiver errado, o senhor me corrige, de ereção, por exemplo. Agora, no implante de prótese, eu vamos imaginar que eu tenho um problema de ereção, vou fazer um implante com o senhor. Aí eu posso pedir para o senhor, pode ser feito, doutor Swish, aproveita que o senhor vai fazer o implante, dá uma esticadinha aí, dá uma aumentada, porque tá pequenininho. Isso pode ser feito ou não pode? Pode ser feito, sim. Vamos colocar assim, a partir... a prótese, ela tem diâmetro e comprimento. Então, tem diferentes tamanhos.
Então, quando se faz o implante, o fornecedor ele traz diferentes comprimentos e diâmetros. São várias caixas de prótese. E existe uma medição durante a cirurgia, tem um aparelho, né, para essa medição, e se mede o diâmetro e o comprimento. E com isso se estabelece qual a prótese que vai ser colocada, né? Então, veja só, cada pênis ele já está determinado o tamanho ideal, né? Eu sempre costumo explicar para o paciente que a pergunta dele é esta. Eu digo o seguinte: quando você vai comprar um calçado, um sapato, por exemplo, né? Não é isso? Sim. A loja vai te dar o tamanho correto, não pode ser maior nem menor, não é isso? Sim. E a prótese a mesma coisa, então tem o tamanho correto. Agora, o pênis já tem um artifício, algumas técnicas cirúrgicas da seguinte forma. Vamos colocar assim, vamos colocar 50 anos, então. A partir dos 50, os tecidos ficam mais enrijecidos, de modo geral. Ele vai perdendo um grau de circulação, hidratação, tanto que a nossa própria pele, veja, no ressecamento começa a aparecer as rugas, né? O que são as rugas? São fibras, são fibrosas. É um tecido mais enrijecido. Internamente também ocorre, como ocorre no fígado, no pulmão e no pênis também. E essas fibroses retraem. Você imagina, o pênis, ele vamos dizer, ele tem um comprimento, não é isso? Quando o tecido retrai, a primeira parte visual que a gente observa é o comprimento. Então, imagina, falando com 50 anos, aí você coloca 60, 70, 80, a tendência é o pênis diminuir o seu tamanho. Então, aí no momento do implante de prótese, se consegue fazer uma liberação desse tecido, como se fosse relaxar um tanto e voltar o que era antes. Essa é o que se faz, não é ideia, não. Isso é o que se faz. E todo paciente faz esse mesmo pedido, não é nem uma pergunta. Doutor, se der, coloque maior. Mas, agora isso é uma coisa terrível, doutor. Agora, para nós, veja bem, a gente que opera, que a gente é cirurgião, veja, aqui eu falo para eles também, olha, nós não temos nenhum interesse em colocar menor. Pelo contrário, vamos colocar para que o paciente fique mais satisfeito. Né? Não é isso? Então, ele não precisa ficar preocupado, vamos fazer o melhor possível nesse sentido. E já tem um tamanho adequado. Né? E, bom, eu acho que isso é o que satisfaz o paciente. Né? Agora, é regra geral mesmo. O homem ele se preocupa com o tamanho peniano, que é diferente da mulher. Se você perguntar para as mulheres, que já tem estatística já colocada para as esposas, mulheres, companheiras, como que ela classificaria assim, de importância no pênis? 1, 2, 3. Né? O comprimento, o tamanho do pênis cai em quarto lugar. Olha só. Enquanto para o homem, ele acha que, tanto com pênis grande, ele está com uma Ferrari. Né? É verdade. É verdade, acho que tem tudo. E para a mulher não é. Veja, eu só vou falar o número 1. O que é mais importante para as mulheres? É a higiene. Olha. E o tamanho em quarto lugar. Já se faz uma enquete. Né? Então, você vê, bom, tudo bem. É importante o indivíduo ele estar satisfeito para ter uma autoestima. Sim. E com isso ter uma qualidade de vida. Né? Essa é a ideia. Né? Entendi. Agora, o senhor falou da prótese, e eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. É sobre a satisfação. O senhor explicou, a prótese até naturalmente ela vai acabar aumentando mais o pênis, o que acaba ajudando o homem, coisa e tal. Sim. Mas em relação à satisfação, doutor, o homem com uma prótese peniana, ele sente prazer? Outra coisa, porque aqui o nosso programa, nosso canal, é voltado para todo mundo. E, no caso, a satisfação sexual do homem reflete na satisfação sexual da esposa, da companheira, da namorada. O homem sente satisfação, a mulher sente. Como é que é a parte de satisfação para homens e mulheres? Eles conseguem terminar uma relação sexual e que coisa maravilhosa! Isso acontece? Como é que é isso? Explica para a gente que eu não tenho a menor ideia. Olha, ela acontece e até mais. Eu vou explicar por quê. Bom, veja só, a prótese ela é indicada por quê? Porque o pênis ele perde aquela rigidez para poder introduzir. Então, a queixa do paciente é, doutor, o pênis não está ficando ereto como ficava antes, então eu tenho dificuldade na introdução. E outros têm uma outra colocação. A introdução eu consigo, mas eu não mantenho. Não tem a manutenção. Na verdade, a explicação, se faz exames para comprovar tudo isso, né? Seria a falta da manutenção. Existem umas válvulas, né? Uma regulagem entre o sangue que chega e o sangue que sai, o sangue arterial e o venoso, né? E uma disfunção, vamos dizer,
dessas válvulas pode fazer com que falte a manutenção do sangue no pênis, por isso vai perder. E a prótese vai dar essa firmeza, né? Tá? Então, o que acontece? Sem outras alterações. Então, vamos colocar, a sensibilidade é a mesma, o aspecto estético, se eu colocar um paciente com prótese e outro paciente ao lado, ou ele mesmo, né, se desse, né, antes, mas com uma ereção, é igual, não dá para saber. Ou seja, a vontade, para começar, não é da prótese, né? Ela vem da parte, vamos dizer assim, cerebral ou até do relacionamento, né? Então, veja só, visualmente é igual, esteticamente é igual. Tanto que se ele não falar para uma companheira que não conhece, ela não vai saber que é prótese. E hoje, o que ele vai falar? Você vai falar, nossa, mas está firmão, hein? Eu vou falar, tomei uma vitamina. Ela tomou aquele azulzinho, né? Isso é normal, né? Hoje, né? Então, e outra coisa, veja, eu tenho pacientes, né, que são profissionais dessa área. Estou falando homens, né? Que eu tenho homens, tá? Então, eles fazem filmes, etc. Tal, são profissionais. Veja só, se um profissional está com a prótese, numa filmagem, nossa, né? Você está entendendo? Ele passa mesmo como igual. E a Sucesso. sensibilidade cutânea, a pele é igual, a prótese não interfere em nada. Agora, é lógico que uma cirurgia é uma cirurgia. Então, ela deve ser realizada com todos os cuidados, pré-operatório, cirúrgico, né? E o cirurgião também tem os cuidados, né? Tem técnicas adequadas para não lesionar tecidos. Quer dizer, tendo tudo de acordo. Eu perguntei uma vez, quando era um pouco mais jovem, né? O professor americano, que eles fazem muitas próteses, viu? O que se faz aqui, lá eles fazem muito mais, né? Sempre foi. De mama também, eles eram muito avançados em quantidade, em número. Então, perguntei para um professor lá, eu era jovem, falei assim, qual é o perfil do paciente que fica mais satisfeito com essa cirurgia? Olha, minha pergunta já foi um pouquinho na frente. Ele me respondeu de uma forma bem simples. O indivíduo ele tem que estar estabilizado. Aí ele continuou, estabilizado de relacionamento, família, né? Não ter problemas com a empresa. Ele até falou assim, com bolso. Tem que estar bem de bolso também. Se estiver preocupado, qualquer preocupação é ruim. Então, um indivíduo bem estabilizado é o que tem melhor resultado. Agora, completando, eu recebo, de vez em quando, algum paciente que ele vem, realmente está indicado a prótese, que ele não está tendo uma boa ereção, né? Até faz exames. Mas ele está querendo colocar prótese para recuperar um casamento. Olha só. Fala, estou em separação e eu estou vindo aqui e tal. O que nós fazemos? A nossa postura. Bom, aí damos alguns medicamentos para empurrar para ele pensar um pouco mais, 2, 3 meses, porque nesse momento não é um momento cirúrgico. Vai saber qual o motivo aí da briga do casal? Aí o fulano chega armado em casa e vira um tiroteio. Aí a briga piora. Sim. Não, estou brincando, sim, né? Não, sim. Então, não é o momento de se fazer. Então, veja, um caso muito delicado. A gente, como médico, tem que ter essa sensibilidade, vamos dizer assim, também entender a necessidade do paciente. Porque, às vezes, ele vem com uma ideia errônea. Né? Agora, lógico, bem explicado. Por isso que uma consulta tem que ter um bom tempo, né, de diálogo. Não pode ser uma coisa muito rápida, tão mecânica. Para não ocorrer algumas, vamos dizer assim, o procedimento físico não vai mudar, mas o resultado, sim, né, pode ser alterado. Quer dizer, se eu entendi, doutor Silvich, a mulher com uma prótese, ela vai ter uma satisfação garantida, né? Exatamente, porque o normal, o homem, veja, de regra geral, vamos dizer assim, na vida animal, o homem, o macho, né, ele tem uma ereção, ele introduz, ejacula, né, e acabou. Tanto que quando ejacula, ele perde a ereção. Porque a ideia não é ficar copulando o dia inteiro, que vem um predador e mata os bichos lá. Né? É isso. Tá? Então, a própria natureza já fez uma certa seleção. Né? E, então, geralmente o jovem, né, ele vem se queixando, doutor, ejaculação precoce, tal. Mas ejaculação precoce não é doença. Já é uma reação do próprio homem. Né? Por quê? Isso de ser rápido, a natureza já selecionou isso. Agora, lógico que uns são mais rápidos, outros menos, mas, regra geral, são rápidos a ejaculação. Ou seja, se a ejaculação é rápida, vai perder a ereção. E todos os homens, né, casados, com vida sexual, eles sabem que a mulher leva mais tempo para se estimular. Sim.
não é um segundo e tal, e até logo, né? Não é isso? Então, como ela leva mais tempo, é normal, no relacionamento, o homem ele terminar antes a festa, vamos dizer assim. Ele ejacula então, e a mulher fica esperando. E com a prótese, não. Veja, o pênis continua ereto. Ele continuando ereto, fica melhor para a mulher. Agora você fala, então vai ficar ruim para o homem. Não, não fica ruim. Porque ela animada, ela consegue ainda animar Sim. o banheiro. E todo mundo feliz fica melhor. Agora, tem um outro lado, doutor Schwich. Quais as causas mais comuns da insatisfação com a prótese peniana? Existem, não? Existe. Essa insatisfação, existe uma estatística, né? Os grandes fabricantes, né, de próteses, que são milhares e milhares, né, que fabricam no mundo inteiro, eles fazem uma enquete, assim, com os pacientes que já operaram. Veja, o grau de satisfação do homem, é lógico que isso tem muitas variáveis, né? Tá certo? Tem idade. Quanto mais jovem, está mais sujeito a influências psicoemocionais, mesmo com prótese, né? Mas, de toda forma, veja só, no geral, ele vai de 92% a 94% o grau de satisfação para o homem. Olha só, é muito bom. Sim. O grau de insatisfação seriam os casos que a cirurgia não é bem sucedida, olha só. É lógico, vamos entender que, eventualmente, ocorre não pela falha do profissional. Pode ocorrer uma condição do próprio paciente não está em condição de saúde adequada para uma boa cicatrização, veja só. E pode ter problemas, até uma retirada, extrusão da prótese, né, que a gente diz, ele pode até sair. Para isso, deve-se fazer todos os cuidados, exames pré-operatórios e tal. Então, você veja, então, esses casos acabam tirando esse percentual de satisfação. Veja, mas 92, 94 é um índice muito alto. Agora, interessante, isso eu vou me adiantar, eu acho que você vai me perguntar para frente, com relação aos modelos de prótese, né? Mas esse grau, por exemplo, 92, 94, o que cai um pouquinho, às vezes o grau de satisfação no final, é com as próteses infláveis, porque ela começa a ter falha no acionamento, que eu vou te explicar depois, né? Dessas diferenças. E a prótese maleáveis, como não tem a bombinha de acionamento, a durabilidade ela é bem mais simples, está sempre firme. Enquanto que o que aciona, depois de um certo tempo, ela pode ter alguma falha de acionamento. Mas a diferença é muito pequena. Entendi. Quer dizer, então, já entrando aqui na reta final da nossa conversa, existem 3 tipos. O senhor rapidamente podia explicar a diferença entre elas? São 3 tipos, né? Talvez, né, doutor? Sim, são 3 três. tipos de prótese. Eu colocaria assim 2 tipos, tá? A semirrígida e as infláveis. As infláveis é que tem a bombinha de acionamento. Essa bombinha fica interna na região da bolsa escrotal, ele tem um reservatório e tem 2 hastes que ficam no pênis. Então, ele transfere um líquido, que é um soro, tipo um soro fisiológico, que é bombeando, ela transfere para essa haste e o pênis fica firme, ereto. E quando desaciona, ela murcha e dobra. E as próximas não. Como não tem a bombinha, é um silicone sólido, que a gente diz. Então, ele é sempre firme. Então, o paciente fala, mas como que ele fica sempre firme? Bom, uma forma de explicar mais fácil é o seguinte, em comprimento, ela fica constante. Olha só. Mas ela não vai ficar para frente. Ela fala semirrígida porque ela pode ser dobrável, né? Então, dobrando, ela fica encostada ao corpo, vai ficar para frente, quando não está utilizando, vamos colocar assim. Então, para acomodar melhor na roupa, são semirrígidas. E essas semirrígidas tem um modelo que chama articulada. É uma condição, vamos dizer assim, da engenharia. A maioria das próteses ele tem um filamento de metal, como se fosse um aramezinho. É de prata, 100%, tem os materiais corretos. Mas isso que vai permitir ela dobrar e ficar. Senão vai ficar igual um João Bobo, né? Sempre para frente, se tiver. Sim. Até 1980, as próteses não tinham filamento. 79, mas 79. Então, 1980, a partir desse ano, todas têm filamento de metal. Para poder dobrar e ficar mais natural. Tá? Então, é um filamento de metal, como se fosse um arame. É articulada. Esse não é bem um filamento. Seria como se fosse uma coluna vertebral. São vários anéis, de uma forma de engenharia, que ela dobra. Ela é bem maleável. Né? Mas praticamente é isso. Seriam essas maleáveis, vamos colocar assim, e as infláveis. Muito bom, doutor Silvich. Olha, vou falar uma coisa para o senhor. Aprendi demais hoje, viu? Doutor Silvich Fujisaki. O senhor falou umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e é importante, né, que o homem, com a ajuda da mulher também, que qualquer dúvida, que ele procure
médicos como o Dr. Silwich, urologistas, né, andrologistas, para conversar e tentar, né, Dr. Silwich, tentar chegar a uma... Porque não necessariamente, como o senhor explicou, a cirurgia é a única solução. Pode ser que tenham outras soluções, né, Dr. Silwich? Sim, sem dúvida. Agora, com a vinda, vamos dizer, da idade, né, com o tempo, aí o final é uma prótese mesmo. Não é? Mas enquanto isso, né, tendo recurso, essa é a ideia. Né? Agora, Entendi. muito importante, se fala muito em qualidade de vida, felicidade, né? Mas antes disso, o indivíduo ele tem que ter uma autoestima. Sim. Né? Essa autoestima, aquilo que eu falo, estava com um paciente, ele quase não tinha cabelo. Né? Eu falei, bom, o senhor não liga, né? Enquanto que o outro paciente faz implante. Né? Não é isso? Sim. Então, para esse que liga, um fiozinho para ele já é importante. Não é isso? Sim. Então, eu acho que essa necessidade, essa vontade, é com relação a essa autoestima de ter, aí depende de cada um. Cada um dá um valor mais ou menos. Né? Tanto que Claro. é o que eu falo, o sexo não é fundamental. Dá para você viver sem o sexo, sem a prótese. Tá certo? Mas cada um dá uma importância, um valor mais ou menos. Né? Agora, tem uma condição que é biológica, né? Para um casal ter uma condição sexual. Agora, necessariamente não é essencial, né? Lógico. Exatamente. Dr. Silwich Fujisaki, eu lhe agradeço muito. E como tem muitas coisas nesse campo, nós temos um assunto muito importante que eu vou convidar o senhor para ouvir numa próxima vez, que é para falar sobre próstata, que é uma coisa terrível, com Perfeito. câncer, é uma coisa... Mas eu peço ao senhor para que nós possamos fazer uma outra entrevista. Eu lhe agradeço muito, viu, doutor Silwich, pela sua participação aqui no nosso canal, viu? Eu que agradeço, Cacá. Tá? Foi um prazer mesmo. Prazer enorme estar com você.